Tá gravando? Olá, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá andando de novo. E eu vou passar num forte da época da União Soviética. Tá uma movimentação bem bacana de carro aqui, por causa que hoje é domingo, quase, vixe Maria, quase de novo. Mas tá tudo bem, tô vivo. Tô indo no forte da época soviética, quando a ilha russa, que é a ilha onde eu vivo, onde tem a faculdade que eu estudo, ela era uma área militar. E lá, basicamente, tem uns canhões largados e a gente vai dar uma olhadinha nisso. Enquanto a gente não chega lá, ó, mostrando aqui pra vocês uma área de reconhecimento, que hoje em dia tá tudo largada. Aquilo ali era dormitório, lugar para veículos. Só como eu falei antes pra vocês, a ilha era totalmente assim, na mão dos militares. Hoje em dia, ainda tem uma grande parte que tem coisas militares, como por exemplo, eu vou passar aqui do lado de um quartel. Eu não vou apontar a câmera porque eu não tô maluco, né? Mas bem, acredito que vai ser possível ver um pouquinho. E o bacana é que eles têm dois mega caminhões, digamos assim, ficam parados aqui, no caso, tipo museu. Sendo bem sincero, eu não sei para que esses caminhões foram usados, mas bom, provavelmente alguma coisa militar, não é mesmo? Agora a gente deixa o caminho principal e entra por essa mini trilha. E daqui a pouco ali na frente vai ter uma bifurcação. Aí vai ter que subir mais montanha, mas tudo bem. Vamos lá, eu quero ver esse forte também. Pessoal, basicamente já na entrada do negócio tem um que era um antigo bunker por aqui. E a gente ainda precisa subir toda essa parada aqui. Ai, Jesus. Eu faço uns caminhos bem legal na minha vida, né? Enfim, olha só, aqui tem o bunker. Vamos dar uma olhada. Que eu aproveito dando descansada, entre aspas. O negócio é grande. Ali é o final, onde ficava provavelmente metralhadora, brigada. E pra lá ficava alguma coisa. Ai, meu Deus. Não, pra lá ficava o ponto alto, né? E o forte fica bem ali. Bom, vamos continuar nossa subida. Tomara que eu não venha cair, por causa que aqui tem um monte de pedra solta. Bem, bora lá. Bom, aqui tem a parte do bunker que, se vocês perceberem, lembra bastante submarino. E aqui tem a gloriosa vista para umas ilhas, o mar. E agora é só escalar isso aqui. Vamos lá. Que eu tô cansado, mas dá. Ai. Por isso que vale a pena. Por causa da vista. Se não fosse a vista, eu acho que eu não voltaria aqui depois de 3 anos. Faz 3 anos que eu não venho aqui. Olha só esse negócio. Isso aqui deveria ter uma potência imensa. E aquela ali é a Ilha Escota. Um dos lugares mais bonitos que tem nessa ilha. Só dar uma olhadinha aqui dentro. Tá tudo largado, né? Mas o negócio foi assim mesmo. Depois que acabou a Guerra Fria e a União Soviética, tiraram os armamentos, largaram. Isso daqui, ó, é só a parte de cima. Anteriormente ele tinha umas entradas embaixo, mais ou menos pelas áreas ali também. E era um bunker e ponto de ataque. Porque vocês sabem, né, essa ilha aqui e essa parte da Rússia, ela tá bem próxima da China, do Japão, da Coreia. Então, poderia ser um alvo. Mas agora eu vou tirar uns 5 minutinhos para recuperar o fôlego. Olha só, a gente parou aqui num lugar que tem uma estrutura imensa de metal. E aqui tem uma escotilha. Bom, dá pra ver um pouquinho lá de dentro que tá um pouco bagunçado. Tá sendo usado como lixeiro agora. Bom, eu vivo mais ou menos por ali. E eu peguei a estrada e vim pra cá. Isso aqui tá mais ou menos uns 15 km de distância da morada estudantil. Podem ver que a vista aqui é espetacular. Agora eu vou também tirar uns 5 minutinhos de reflexão. Pensar na vida. Este lugar aqui me lembra quando há 3 anos atrás eu estive com um grupo de amigos nesse lugar. Esse grupo de amigos, infelizmente, hoje em dia
já não é mais um grupo de amigos. O pessoal se formou, teve gente que foi embora, teve gente que resolveu que não necessitava mais dessas pessoas, teve gente que terminou o relacionamento e por isso não fala mais. Isso me lembra como as coisas não são eternas aqui nesse planeta e que por enquanto que a gente tem algumas coisas, é bom a gente aproveitar, porque a gente nunca sabe quando que vai mudar. Vivemos uma vez, então fica aí a bela vista para vocês, essa reflexão. Essa aqui é a parte de baixo do bunker. Infelizmente não vai ser lá muito possível de eu entrar, por causa que ela tá lacrada ali dentro, mas essa é a entrada e ela se estendia para lá e um pouquinho para cá também. Bom, esse lugar com certeza tem muitas histórias, muita gente deve ter passado por aqui, com certeza muita gente passou por aqui na realidade. Não sei se teve conflito nesse lugar, mas ao que eu saiba, as bases militares daqui da Ilha Russa, elas praticamente nunca foram usadas, por causa que nunca se teve uma necessidade mesmo, né? Até porque, graças a Deus, não teve... Ui, eu tô olhando para baixo para não cair, minha gente. Graças a Deus não teve nenhum assim, problema de maiores dimensões por aqui, por esse lado. Como eu disse anteriormente, as coisas vêm, as coisas vão, pessoas também. E o que resta são as ruínas de algo que se teve algum dia. Eu só caminhei um pouquinho mais e encontrei, eu acho que seria a parte principal do bunker, desse complexo, na verdade, de bunker. Pode-se perceber que ali está fechado, aqui um dia já teve fechado também. Muitos desses lugares eles foram lacrados. Isso daqui era uma janela, provavelmente. Tá lacrada também. Talvez fosse para evitar que pegassem algum espólio, sei lá por que exatamente, mas enfim, hoje em dia é só memória. Interessantezinha é que aqui tá cheio de girino. Ei, sapitos. Bom, e agora tem que andar também por causa... andar aqui pela grama, porque senão vai sujar o pé todo de lama. Que beleza. Só a gente tava bem ali. Agora estamos aqui de ponta com esses velhos canhões. Vamos dar uma olhada nesse negócio que eu também nunca vim aqui. Depois de 30 segundos de caminhada, chegamos aonde ficam esses canhões. Olha só, aqui o negócio está um pouco mais bem preservado. Caraca, olha o tamanho desse negócio. O negócio é grande. Tem outro pra lá, mas sinceramente tô com preguiça de passar esse mato. Bom, viram aqui, né? Engenharia soviética, que hoje em dia é apenas, como eu posso dizer, sucata. Apenas sucata. Uma sucata que tá aqui de história. Um outro caminho que supostamente leva ali para baixo, para dar uma olhada mais de perto do canhão e vamos ver. Bom, encontramos aqui onde provavelmente ficava a base. Tem até um sinal ali, vamos dar uma olhada nesse negócio mais de perto. Береговая bateria número 982. Seria o forte da Orla número 982. Como podemos ver aqui, ele é relativamente grandinho, com bastante pontos debaixo da terra. Por exemplo, tem esses sets aqui, eles são... Esse aqui é o primeiro, né? Esse aqui é onde a gente tá. Aí tem mais em seguida, tem por debaixo da terra e liga com mais outro forte ali. Bom, aqui tá escuro. Não vai adiantar nada eu entrar lá e vocês não poderem ver. E bom, aí provavelmente dava ligação com as outras partes. Bom, aqui do ladinho temos uma trilha que nos levará até ali no canhão. Vamos lá dar uma olhada. Olha só, a grade aqui tá até pintada. Alguém fez... Tem alguém cuidando disso aqui. No caso, a prefeitura, ela em si tem que, em teoria, né, cuidar desses negócios, mas nem sempre isso acontece. Uau! O negócio é grande. O som que esse negócio também deveria fazer quando disparava, acho que era como um trovão. Mas outras partes que ficavam munições, provavelmente. Olha só isso aqui. O bagulho é imenso. Um laguinho aqui agora. Ai, ai. Bom, tá aí para vocês darem uma olhada. Coisas que a gente encontra na floresta, num dia comum na Rússia.
Bom, e aqui estou eu de volta. Mais uma vez, quase caí. Bom, como eu tentava dizer, estou eu mais aqui uma vez, de volta ao meu dormitório. Época de verão a gente sempre tem que mudar de prédio. Quer dizer, nem sempre, eu não sei que você vive nesse dormitório que eu estou vivendo agora, ou nos outros dormitórios que ficam lá do lado do campus. Ai, passeio foi bom, passeio foi tranquilo. Seria melhor se tivesse mais alguém, seria. Mas às vezes é bom ter tempo para si, para pensar um pouco, dar aquela reflexão, momentos a sós, são importantes também. Enfim, temos aqui o corredor do dormitório, muito bem iluminado, como vocês podem perceber. Eu tô indo ali levar a roupa para lavar. Aí aqui temos as nossas lavadoras pagas. O processo é super simples. A gente vem, coloca toda a roupa. Essa é a máquina número 1, como podem ver. Deixa eu escolher meu programa aqui. Esse daqui eu tenho colorido. Tá, não é aqui, posso pra cá, pra trás. Bom, branco e colorido, a 40 graus, é isso que eu quero. Aí eu venho aqui, ó, seleciono a primeira máquina. E agora pagamento. Aceito os termos, ele vai aparecer aqui no terminal. Seleciono o meu cartãozinho. E agora ele vai pensar um pouquinho. Pensando um pouquinho, ele vai aparecer ali embaixo dizendo: parabéns, a sua máquina foi selecionada, por favor, fecha e pode dar o play. Sempre demora. Aí, pronto, foi. E agora é isso. Aqui em começar. Trancou ali. E agora, em 49 minutos, eu volto aqui para poder pegar a roupa. É só 40 minutos depois, basicamente, ela já está quase terminando. Está na secadora. E muito obrigado pela sua presença, por assistir esse vídeo até aqui. Dê o like, comente alguma coisinha aí. Pode ser uma receita de bolo, enfim. O que você achou desse passeio? A gente se vê em breve.